Doutor Rudi, nesse ano, os servidores públicos e as entidades sindicais estão bem atentas aí à PEC 06 de 2024, essa proposta que visa alterar o texto constitucional quanto à contribuição previdenciária, especificamente ali dos servidores aposentados e pensionistas, que hoje são tributados mesmo após saírem da ativa. O que o senhor destacaria em relação a esse texto? O que é interessante se acompanhar? O que é interessante ficar de olho em relação a essa PEC 06? Pedro, essa proposta de emenda à Constituição, ela recebeu não por acaso o nome de PEC social. Sim, Ela vem, por incrível que pareça, ela resgata uma regra de alteração constitucional que desde 2006 estava numa outra proposta que era a PEC 555. A PEC 555 passou por todas as etapas e chegou à comissão necessária para aprovação, foi para plenário, pronta para votação, e desde 2010 nunca teve elas andamento. não teve andamento. Então, a PEC 6, ela resgata o conteúdo com algumas alterações da PEC 555 e traz alguns outros. O foco dela é afastar a contribuição de aposentados e pensionistas, e ela reduz o valor dessa contribuição para cada ano a partir dos 66 anos de idade para o homem e 63 para a mulher. Mas tem um aspecto muito importante nela, para além disso, que é o fato de que ela evita uma regra que veio na emenda 103, em que o regime próprio de previdência do servidor poderia ser extinto, Sim. sem necessidade de outra emenda constitucional. Então, ela afasta essa possibilidade, porque seria um caos, é como você gerar uma insegurança jurídica total. Essa proposta, ela afasta a possibilidade, então, de você extinguir o regime próprio, que gerava uma insegurança jurídica enorme para os servidores, porque os que já estão aposentados, a emenda constitucional 103 nem dizia para onde eles iriam se fosse extinto. Isso tudo seria tratado em lei complementar. Então, há dois pontos fundamentais, a meu ver, na PEC 6 de 2024. Um é o afastamento da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas e, em qualquer caso, a imediata isenção daqueles que têm doenças Sim. graves ou aposentadorias que deram origem à incapacidade permanente, mesmo que a aposentadoria não seja por incapacidade, se ele for acometido, ou ela ou ele, forem acometidos de uma doença que gera incapacidade, isso pode gerar a isenção imediata, e aí não progressiva, como ocorre a partir de determinada idade. Então, esses pontos são fundamentais na PEC social. O problema é que, desde que ela foi apresentada, ainda está parada na mesa da Câmara e não há dúzias, dezenas de requerimentos de apensamento com a PEC 555 para uma tramitação mais rápida que ainda não foram atendidos. Talvez depois das eleições de 2024 Sim. isso volte a tramitar. E o que a gente tem acompanhado é um apoio mesmo, notas de apoio, manifestações de apoio de diversas entidades sindicais. Me parece que o caminho mesmo é tentar que essas entidades façam que o projeto ande, saia dessa estagnação, né? Exato. Mais do que nunca, a mobilização das entidades é fundamental, porque nós vimos agora recentemente, em relação a quintos, por exemplo, Sim, que foi essa mobilização que gerou emendas a projetos de lei que evitaram redução remuneratória. E nessa questão da contribuição de nativos, acredito que já passou da hora dessa discussão ser levada a sério, porque mesmo após a idade da aposentadoria compulsória, ainda continua contribuindo. continua contribuindo. É algo assim inaceitável, não há uma razão para isso. E a previdência social, ela não visa lucro, ela Sim. é um benefício de natureza social. Então, é importante que isso seja visto conforme a sua natureza, e não como se fosse uma economia de mercado Sim, para sim. tratar de previdência. Ótimo, é um ponto aí realmente para. Eu acho que a alcunha de PEC social talvez tenha sido realmente bem específica, até para se valer a finalidade, como o senhor disse, da própria Sim, Previdência. Mais um ponto para ficarmos de olho, acompanharmos e, naquilo que for possível e necessário, nos fazermos presentes, inclusive no Legislativo. muito bem, é isso aí.